O Rio Grande do Sul em maio causaram uma perda muito grande da camada fértil dos solos em áreas de lavoura. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontou valores e tempo de recuperação dessas áreas. Vamos saber quais são esses números com o professor Renato Levien, do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da URGS e um dos autores do estudo. Bom, professor, bem-vindo ao programa Granja na TV. Queria começar lhe perguntando quais são esses grandes números aí da perda de solos do Rio Grande do Sul. Bom dia, Thaís. Obrigado pelo convite, né? Os números são um pouco assustadores, aparentemente, né? Em primeiro lugar, frisar que o trabalho não é só meu, né? Incluir o professor Michel Mazurani e Pedro Selbach, né? A gente também é membro da Associação de Conservação do Solo e Água aqui do Rio Grande do Sul, engloba várias entidades. E esse levantamento a gente procurou fazer primeiro uma ideia, né? O que é o Rio Grande do Sul em termos de mesorregiões, né? As mesorregiões que foram levantadas às 7, né? E dizer que o Rio Grande do Sul é um estado que apenas é 3,3% do estado do Brasil em termos de área, né? E população. Mas ele é um estado quase país, né? Então é o 60% mais que o Uruguai, ele é 2 vezes maior que Cuba, né? Ele é um pouquinho menor que a Itália, então a gente tem que tratar essa enchente praticamente como fosse um país desses praticamente detonado, porque 94% dos municípios do estado sofreram com essa enchente, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi tentar levantar esses produtos, né? Vários órgãos, né? Soja, milho, arroz, fumo, as forrageiras que alimentam o gado de corte, né? As frutas e hortaliças. E esse valor esperado seria em torno de 89,5 bilhões de reais, seria a entrada prevista. 89 bilhões de reais. Isso, a entrada prevista, né? Equivale a 75% do valor bruto de produção da agropecuária. Nós não contabilizamos no nosso trabalho, né, alguns itens como leite, ovos, frangos de corte, suínos, ovinos, peixes, madeiras, né? Erva mate, isso aí não foi contabilizado, que é mais a área florestal e zootécnica, né? Sim. Então, desses 89 bilhões, o que se perdeu no primeiro momento pela enchente, né? No primeiro momento se perdeu a produção, a parte física da produção. Bom, o Rio Grande do Sul vem perdendo pela seca os últimos 3 anos já, né? Mas essa aqui foi pelo contrário, pelo excesso de chuva, né? Então, nós estimamos aí em torno de 19,5 bilhões de perdas que produtos que não foram colhidos, mal colhidos, mas com uma péssima qualidade, que eles valorizaram, né? As passagens afetaram então a produção de bovinos, olerícolas, frutas, né? Inclusive reflexos para o ano que vem. Mas isso é uma coisa muito nova, né, para o nosso agricultor, porque na seca de 2022-2023, né, na penúltima safra, né, nós tivemos aí uma estimativa bem rápida, né? Contabilizamos só soja e milho, isso equivale também a 18,5 bilhões de perdas de produtos de soja e milho que não foram colhidos, considerando a área de 6,65 milhões de hectares de soja e 830 milhões de milho. Aí coloca aí uma segunda matéria, foi 30% de perda na soja e 40% no milho. Então, fazendo esses cálculos, fecha 18,5 bilhões. Sim. Agora, pela enchente, né, pelo nosso entendimento, só nessas culturas assim, que eu citei, foram 19,5 bilhões de reais. Mas uma questão importante, né, professor, que além da perda da produção existente, existe uma perda da capacidade de produzir novos grãos em função dessa, enfim, dessa queda do solo, da saída aí do solo fértil, água abaixo, literalmente. Esse é o segundo aspecto, né, a perda de solo e os nutrientes que estão nele presentes, né. Então, a gente fez também uma estimativa da perda do solo em todas as mesorregiões, teve mesorregiões que perderam mais, por exemplo, no Planalto, né, que a gente chama de Planalto, hoje é Sudoeste, né, Noroeste, planta muita soja, muito milho, muito feijão, né, outras culturas, outras regiões do estado da enchente foi mais forte, aqui na parte do Vale do Taquari, né. Então, a gente fez uma estimativa de perda de solo e contabilizamos, então, que fosse perdido, somando todas as perdas de solo, né, 107 mil hectares perdidos. Isso equivale, por exemplo, perder 0 a 20 centímetros, né, 0 a 20 centímetros de profundidade. Então, isso equivale a dizer que todo o município de São José do Norte, ou todo o município de Barras do Quaraí, teria perdido 0 a 20 centímetros de solo. Ou então, 10 vezes o município de Vila Flores, que é um município pequeno, ou o Dr. Ricardo, que também é uma área pequena, seriam 10 vezes decapitado todos esses municípios que a erosão levou. Tanto a erosão, né, direto na lavoura, quanto essas perdas que deu nas ribanceiras, né, inclusive levando florestas, matas, né, e na beira dos rios. Então, a gente fez essa estimativa.
Isso também tem um valor, a gente calculou como fosse a metade do valor de venda dessas terras, isso deu 3 milhões, quase 4 bilhões de reais. Só a parte de solo que seria perdida, contabilizando a metade, porque o agricultor mantém a escritura é dele, mas o valor, como falasse, o valor dessa terra perdeu no mínimo a metade, onde foi atingido, logicamente. E além disso, junto com o solo, vem os nutrientes, né? Vem a parte que alimenta a planta, né? Fósforo, potássio, cálcio, magnésio, matéria orgânica, nitrogênio. Também fizemos uma estimativa. Isso também deu 2,2 bilhões de reais só de nutrientes perdidos nesse solo que foi embora com a enchente. Alguém pode dizer assim, bom, mas eu tenho 100 hectares, 50 hectares ficam na parte de cima e 50 hectares na parte de baixo. Eu só perdi na parte de cima, então eu não perdi. Sim, o agricultor perdeu, ele tirou a parte boa da parte de cima da coxilha, né, e deixou na parte de baixo, né, então ele acabou perdendo o solo, perdendo nutrientes. Agora, então, tecnicamente, professor, como é que o produtor faz para conseguir plantar de novo nessa área? Ele vai ter que fazer um trabalho de recuperação, vai ter que investir muito mais do que ele investiria numa condição normal, em termos de aporte de fertilizantes e tal? Isso, não é só botar 2,2 bilhões de fertilizantes que vai corrigir todo o solo, né? Tem o tempo também. Toda a perda representou 25,5 bilhões, ou 28% daquele previsto, lá os 89,5 bilhões previstos de renda. Então, isso é uma loucura. Claro, a perda por produção, o pessoal já está acostumado. Agora, a parte de solos e nutrientes vai custar um pouco. Então, o que o pessoal vai fazer no primeiro momento? Ele vai tentar se adaptar do jeito que for. Onde é que nas lavouras, onde é que teve sucos, ele vai ter que emparelhar aquilo. Ele vai tirar da parte boa, né, e levar para a parte onde é que está erosionada, né, podendo vir a resultar em nova erosão. Bom, e acaba diminuindo a fertilidade de uma forma geral. Fertilização, tem que fazer análise de solo para ver se realmente precisa recolocar. Tem regiões que o solo aumentou 1 metro, 1,5 metro, ele soterrou, né? Então aquilo é outro solo, ele vai ter que fazer uma nova análise para saber o que tem ali. Nas encostas, onde é que o solo foi todo decapitado, certamente ali não vai poder mais colocar culturas perenes, né? Porque levou tudo, está na rocha, né? E aí a questão é essa, né? O solo demora muito para se recompor naturalmente. Para fazer 1 centímetro de solo, nós levamos em torno de 300 a 400 anos. Então, se eu perdi 20 centímetros, né, e embaixo tem rocha, eu vou levar, sei lá, 8 mil anos para recompor aquilo. O produtor não pode esperar isso. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai recompor usando o solo do lado. Então, aquela coisa, cobertor curto, né? Então, ele tira da coisa boa e vai colocando onde é que está ruim. Para poder, pelo menos, passar com as máquinas, né? Para poder colher, para poder semear. Isso tudo tem custo, que não está nesse estudo aí, né? Não está contabilizado. Isso tem um custo adicional. Não é só nutrição, nutriente. E aí tem a parte física, que também, né, é muito importante, e a parte biológica, né? Toda a matéria orgânica foi embora, a matéria orgânica é muito importante no solo. Então, essa parte biológica é tão importante quanto a parte nutricional. Isso tudo vai encarecer, né? E como o agricultor já vem, no mínimo, aí de 3 safras, vamos dizer, minimamente frustradas, alguns com muita frustração, outros com menos frustração, vai ser uma complicação nesses próximos anos de como o agricultor vai conseguir dinheiro, né, conseguir financiamento, né, para conseguir se restabelecer nessas áreas, né, continuar vivendo nessas áreas. O pessoal fala, vão levar as casas. Tudo bem, pode fazer um condomínio na parte mais alta, leva as casas, leva as pessoas, mas a terra é impossível de levar para lá, né? As terras é a terra que ele tem, né? E a terra custa caro hoje, né? Qualquer hectare de terra hoje, ele varia de 20 até 80, 90 mil reais. Essas terras que foram mais levadas, eram terras muito ricas, muito caras, né? E essas custavam aí, no mínimo, 60 mil. Então, o agricultor tem 20 hectares, é 1,2 milhão. Como é que ele vai recuperar, comprar outra terra? E aonde vai comprar no Rio Grande do Sul? Tem isso aí no Rio Grande do Sul? Para comprar para todo mundo? 94% das famílias dos municípios foram atingidos, né? Sim. E aí tem toda a parte urbana e rural também, né? Urbana, estou cansado vendo a imprensa, né? Mas a rural, né? Telefonia, estradas, acessos, né? Açudes, peixes, né? Tudo foi danificado, né, Thaís? É uma situação preocupante, mas só para a gente encerrar, professor, temos uma tradição no Rio Grande do Sul, que é o uso do plantio direto, que é uma prática mais conservacionista e que melhora, digamos assim, a situação dos solos. Vai ser imprescindível para essa nova etapa do produtor? A sorte e azar, né, porque deu a chuva, né, mas a sorte que essa enchente ocorreu, né, quando o Rio Grande do Sul já está com mais ou menos uns 50%, 60% de plantio direto,
E ocorreu no mês de maio, em que as culturas já tinham sido colhidas ou já tinha muita palhada no solo, né? O evento de 78, que não tinha palhada nenhuma, só na região do Planalto, ali, só com soja e milho, eles perderam 39 milhões de dólares só em nutrientes. Claro, nós fizemos esse cálculo também para a região do Planalto, e hoje ele perdeu 4 vezes mais. Mas é pouco, porque naquela época choveu 150 milímetros, agora choveu 900 milímetros. Lá choveu 15 dias, só que aqui choveu quase 40 dias. Só que naquela época o preparo era tudo convencional, tudo mexido, o solo estava tudo mexido em novembro de 78. E agora não, em maio, estava colhido ou para colher. Então tinha cobertura e tinha plantio direto, senão a erosão teria sido muito maior em todo o estado. Então, logicamente, nós temos que perseguir isso, né? Usar melhor o solo, né? Usar de acordo com a aptidão agrícola de cada solo. E segundo, manejo, né? Mudar o manejo, tentar fazer o manejo mais eficiente possível, porque já teve chuva em setembro, já teve chuva em novembro, depois, para completar, veio essa de maio, né? Que foi para matar. Então, acho que o manejo do solo tem que ser muito bem pensado, não só no Rio Grande do Sul, porque aqui nós estamos com excesso de chuva, mas do Paraná para cima, o pessoal está com seca, né? Então, são coisas, né, tanto armazenar a água para todos os fins, quando falta e quando sobra, tem que se armazenar o máximo de água no solo, né? Não deixar escoar, a palha segura, né? Ou pelo menos freia um pouco o escoamento superficial e ajuda a infiltração de água. É lógico que uma chuva tão forte como deu, sempre vai escoar água, mas ela pode escoar com menos velocidade, né? Tá certo, professor Renato, muito obrigada pela sua participação.